Boa tarde, sou Pedro Campolina, residente de pediatria do Hospital Infantil João Paulo II, e hoje vou apresentar para vocês o artigo Uso de budesonida associado a surfactante pulmonar na prevenção de displasia broncopulmonar em recém-nascidos prematuros, uma revisão sistemática. Inicialmente, aqui está a capa do artigo, foi um artigo publicado em novembro de 2022 no Jornal de Pediatria. Antes da gente falar sobre o artigo, é importante a gente introduzir o que é a síndrome do desconforto respiratório. Ela é uma síndrome causada por uma deficiência qualitativa e quantitativa de surfactante pulmonar. Essa deficiência de surfactante ela pode causar duas alterações no pulmão. A primeira delas vai fazer com que tenha um aumento da tensão superficial dos alvéolos. Esse aumento da tensão superficial dos alvéolos vai fazer com que gere áreas de atelectasia no pulmão. Além disso, a deficiência de surfactante pulmonar vai gerar um processo de inflamação pulmonar e lesão epitelial que pode gerar um quadro de edema pulmonar e aumento da resistência das vias aéreas, o que vai fazer com que tenha uma piora da função pulmonar. É, Atualmente, o tratamento da síndrome do desconforto respiratório é o uso de surfactante e suporte ventilatório. Sendo que o uso de surfactante ele é indicado em três situações. A primeira delas, a necessidade de uma FiO2 maior que 40%, a gasometria alterada, um PCO2 maior que 60 ou um pH menor que 7,2, e recém-nascidos com menos de 32 semanas que foram entubados em sala de parto para estabilização. Além disso, a gente sabe que a síndrome de desconforto respiratório pode causar complicações pulmonares por RN, sendo que a principal delas é a displasia broncopulmonar. A displasia broncopulmonar, ela é definida na literatura como a necessidade de suplementação de oxigênio por mais de 28 dias. E o que causa, como é que é o processo de causa da displasia broncopulmonar? Inicialmente, algumas patologias vão gerar um aumento do processo inflamatório e estresse oxidativo no pulmão. Isso faz com que tenha uma diminuição da liberação dos fatores de crescimento, causando uma interrupção no desenvolvimento pulmonar. Aqui é importante a gente pontuar um ponto que se a gente barra esse processo inflamatório, diminui essa inflamação no pulmão, a gente vai fazer com que tenha uma diminuição no processo da displasia broncopulmonar. Então, a gente sabe que os corticosteroides, eles têm uma função anti-inflamatória. E alguns estudos prévios mostram que o uso de corticosteroides causa uma melhora na função pulmonar do recém-nascido, e alguns estudos mostraram que reduziu a incidência da displasia broncopulmonar em prematuros de alto risco. Entretanto, a dexametasona, que é um dos corticoides mais utilizados, mostrou em alguns estudos que estava associada a uma piora do neurodesenvolvimento. Então, ela é mais reservada para casos de prematuro de alto risco. Recentemente, alguns estudos avaliaram os córticos esteroides inalatórios, principalmente em estudos em animais, e associado ao surfactante. Nesses estudos em animais, mostrou que o corticosteroide inalatório com o surfactante reduziu a resposta inflamatória e gerou uma menor incidência da broncodisplasia pulmonar e número de óbitos. Só que a gente já viu em alguns outros estudos que o corticosteroide inalatório usado antes de 14 dias de vida está associado a uma maior mortalidade dos recém-nascidos. Então, esse estudo que a gente analisou, ele visou analisar as principais evidências atuais sobre a associação da budesonida, que é um corticosteroide inalatório, associado ao uso de surfactante pulmonar para o tratamento da síndrome de desconforto respiratório neonatal e a prevenção de suas complicações, sendo as principais a displasia broncopulmonar e a morte. Como método, foi uma revisão sistemática, usou a base de dados Embase e Medline, o PubMed, escolheu apenas artigos em inglês ou português publicados até maio de 2022. Foram incluídos apenas ensaios clínicos randomizados, coortes e casos controle, sendo que todos os estudos foram analisados por 2 investigadores. Aqui a gente tem a pergunta
pico utilizado nessa revisão sistemática, na qual eles consideraram a população recém-nascidos pré-termos com menos de 32 semanas de idade gestacional ou muito baixo peso ao nascer, que é aqueles que tinham menos de 1.500 gramas. Como intervenção, o uso do surfactante pulmonar associado à budesonida no tratamento da síndrome de desconforto respiratório neonatal. Controle, apenas o uso do surfactante no tratamento. E como desfecho, eles analisaram o desfecho primário, o desenvolvimento de displasia bronquipulmonar ou grave, e secundário, tempo de ventilação mecânica, atraso no neurodesenvolvimento e sepse neonatal. Aqui a gente tem a primeira figura, então, de seleção dos artigos. Então, eles encontraram na primeira pesquisa, né? 57 estudos no PubMed e 152 estudos no Embase. Foram removidos 50 estudos que eram duplicados, 149 estudos foram removidos após a análise do sumário e 4 artigos foram excluídos por estar em chinês. Sendo assim, restaram 6 estudos que foram analisados. Desses 6 estudos, 4 foram ensaios clínicos randomizados e 2 estudos observacionais. Então, como resultado, primeiramente a gente vai falar dos ensaios clínicos randomizados. Os 2 primeiros estudos foram conduzidos por Ye et al. Nos 2 estudos, eles tiveram uma idade gestacional média menor que 28 semanas, peso de nascimento médio menor que 1.000 gramas. Nos 2 estudos, viu que teve uma diminuição da displasia bronquipulmonar ou da morte em ambos, né? Só que redução isolada de displasia bronquipulmonar foi encontrada em apenas um estudo, que foi um estudo de 2016. O terceiro estudo foi o de Garebag et al., que teve uma idade gestacional média maior que 28 semanas, um peso de nascimento médio maior que 1.000 gramas. Nesse estudo, teve uma menor taxa de displasia bronquipulmonar e de duração no tempo de VM no grupo intervenção, ou seja, no grupo que usou surfactante budesonida. E o quarto estudo foi o Hill et al., que teve uma idade gestacional maior que 28 semanas, um peso de nascimento médio maior que 1.000 gramas, só que nesse estudo não houve diferença estatisticamente significativa. Além disso, nenhum dos 4 estudos encontrou também diferença estatisticamente significativa nos desfechos secundários. Essa é a tabela 2, ela mostra a análise prisma dos estudos para avaliar o risco de viés desses estudos. A gente vê que os 3 primeiros estudos, eles têm um baixo risco de viés, já o quarto estudo, o do Hill et al., ele já tem um alto risco de viés na análise. Em relação ao estudo observacional, foram 2 estudos. O primeiro foi o Cott et al. Nesse primeiro estudo, ele viu que não houve diferença significativa estatisticamente no desfecho primário, né? E ele viu que no desfecho secundário, menos pacientes necessitaram de IVM no terceiro, sétimo e 28º dia de vida. E no outro estudo observacional, o Moskine et al., ele não encontrou diferença estatística tanto no desfecho primário e secundário. Aqui está a tabela 3. Eles analisaram esse estudo para o risco de viés através da escala de Newcastle-Ottawa, que é uma escala que pontua de 0 a 9, e viu que a pontuação desses 2 estudos foram de 6 e 7, respectivamente. Então, entrando na discussão dos achados, todos os estudos analisados incluíram, então, recém-nascidos pré-termos e recém-nascidos de muito baixo peso. Todos analisaram o uso da budesonida com surfactante versus o uso da surfactante sozinho. E aqui todos eles analisaram o potencial anti-inflamatório da budesonida e não o potencial dela na alteração da troca gasosa. Dos 6 estudos, 3 mostraram uma diminuição na taxa de desenvolvimento de displasia bronquipulmonar ou morte, sendo que os 3 foram ensaios clínicos randomizados e controlados. Agora, falando um pouco de cada estudo, a gente vai analisando, primeiramente, os 2 estudos do Ye et al. Ele tem algumas variáveis que causam impacto na validação externa dos 2 estudos. O primeiro foi o tipo de surfactante utilizado. Os 2 estudos utilizaram o surfactante Survanta, que é o beractante, que é um surfactante bovino, e sabe-se que as atuais recomendações na literatura mostram que o surfactante mais utilizado, mais indicado, seria o surfactante suíno.
Por quê? Porque o surfactante bovino, alguns estudos mostraram que ele estava associado a piores desfechos, tanto com a displasia bronquipulmonar quanto para a morte. Além disso, nesse estudo, ele usou uma dose inicial de surfactante de 100 miligramas por quilo, e as principais evidências, os principais guidelines, eles indicam iniciar com uma dose de 200 miligramas por quilo. E o terceiro ponto, que é um ponto também que é muito discutido hoje em dia, que é como deve ser feita a administração do surfactante. Nesse estudo, ele foi feito através de uma intubação endotraqueal e uma ventilação mecânica. Entretanto, o estudo não mostrou para a gente quanto tempo depois foi estubado o paciente após receber o surfactante. Então, isso aí também causa impacto na validação externa. Em relação ao estudo de Garebage, ele tem alguns pontos que são mais favoráveis para validação externa, como o uso do poractante alfa, que é o surfactante suíno, e a dose utilizada, que foi de 200 miligramas quilo, que é a dose indicada pelos principais guidelines. E a administração do surfactante foi uma administração Ensure, que é você intuba, faz o surfactante e estuba em 1 hora. Só que o ponto de impacto desse estudo, que pode causar impacto da validação externa, é que ele usou uma população homogênea, ele usou apenas RNs irarianos, e isso pode causar um impacto, então, nessa validação. E o quarto estudo, o estudo Rio et al., ele, como a gente viu na tabela, é um estudo de alto risco de viés por conta de 3 pontos. Primeiramente, ele não foi um estudo randomizado e não foi realizado cegamento no processo. Ele não apresentou no estudo o cálculo do tamanho da amostra e também não apresentou uma análise de dados. Então, isso aí gerou um alto risco de viés para esse estudo. Aqui eu coloco, então, a tabela pico dos 4 estudos de ensaios clínicos randomizados. Primeiramente, então, a gente vê os 2 estudos et al. Mostrando os pontos que podem causar impacto na validação externa. Então, eles usaram o surfactante, que não é o indicado na literatura, com a dose também que não é indicada na literatura. E o segundo estudo que a gente analisou, o Garebag, a gente mostra aqui que foi uma população mais homogênea, que foi uma população de reis iranianos. Em relação aos estudos observacionais, que foram 2, teve o Moschino et al. Ele teve uma limitação por conta da limitação do número de pacientes incluídos, ele teve um N muito baixo. E o segundo estudo, que é o Cott et al., ele teve limitações por conta do uso do beractante, que também não é o surfactante indicado preferencialmente na literatura. A dose também foi uma dose que também não é indicada inicialmente nos principais guidelines, nos principais artigos, né? E, além disso, ele não discute o método de administração do surfactante. Aqui a gente coloca a tabela. Primeiramente, a gente vê que o Cott et al., ele usa, então, o beractante numa dose de 100 miligramas por quilo, né? O que pode causar um processo de impacto na validação externa desse estudo. E o Moschino et al., a gente vê que ele teve um N só de 18, também pode causar um impacto. Além disso, o artigo ele coloca uma revisão sistemática prévia com uma meta-análise já publicada, que foi o et al., que avaliou também o uso da budesonida com surfactante comparado ao uso isolado de surfactante. Ele viu que teve uma redução combinada de 50% na incidência do desenvolvimento da displasia bronquipulmonar. Entretanto, ele realizou apenas 10 estudos, sendo que desses 10 estudos, 9 foram realizados na China. E, além disso, um dos problemas desse estudo prévio é que teve uma heterogeneidade na dose de surfactante usado, não teve uma dose padrão utilizada. Em relação ao estudo atual, ele traz de limitação. Ele exclui os artigos em chinês, ele usa apenas 2 bases de dados eletrônicos, apesar de ser as 2 principais bases atuais, então ele contemplou os principais artigos publicados, e ele não realizou uma meta-análise por conta dessa meta-análise prévia, recente, já tinha sido publicada. Como conclusão, então, do artigo, então, ele conclui, né, que a administração da budesonida com surfactante para o tratamento da síndrome de desconforto respiratório parece estar associada a uma menor taxa de incidência de broncodisplasia, menor tempo de duração de VM e mortalidade.
só que ele tem limitações que impedem o uso generalizado, né? Como as populações de estudo, os poucos estudos utilizaram a dose e o surfactante, que são os mais recomendados na literatura, e essa questão do método de administração do surfactante, porque a gente viu que teve uma variação entre os estudos. Sendo assim, ele conclui que são necessários novos estudos para avaliação dessa associação, né? Então é isso. Muito obrigado.